pessoal, muito bem-vindos a mais um TrigonoCast Resultados, hoje com o ilustre Shin, que é nosso analista ajudando a gente a entender o mês de abril, os resultados do mês de abril de 2023. O mercado continua ruim, né? Nada muito de novo, né? Continua a guerra na Ucrânia, aumento de juros nos Estados Unidos, agora um pouco menor, dado aí potencial crise nos bancos menores, né? Europa ainda a economia também com um aumento de juros, a China ainda não pegando velocidade, e no Brasil, Copom mostrando ainda sinais agressivos de manutenção de juros, sem perspectiva de reduzir os juros e ameaçando aumentar caso as expectativas inflacionárias não voltem no Brasil. Então o mercado ainda é muito complicado, né? Vamos completar 2 anos desse reme-reme, mercado ruim. Os fundos aqui eles estão praticamente de lado nesses últimos 2 anos, mas o mercado difícil, né? Difícil e sem perspectiva. Mas é um pouco de sensação também de final de ciclo, de que em algum momento, principalmente aqui no Brasil, o Banco Central começa a reduzir o juro, isso é muito bom para a Bolsa e a gente vai sentir aquela estilingada que todo mundo quer. Então, Shin, bem-vindo. Comenta um pouco só dessa novidade aí de abril, que foi o arcabouço fiscal, porque ele precisa ser um pouco mais crível, um pouco mais detalhado, né? Um pouco mais fácil de implementação, para que dê mais credibilidade, né? Principalmente ao Banco Central, para que comece aí a afrouxar um pouco a política monetária. Então, Shin, dá uma comentada aí por cima. Obrigado, Fred. Eu acho que assim, em termos de Brasil, essa foi uma grande novidade, né? O mercado esperava, o mercado também não tinha grandes expectativas, né, em relação ao arcabouço fiscal. O mercado recebeu de forma um pouco neutra e depois subiu um pouco logo a seguida, né, o anúncio do arcabouço fiscal. Eu acho que assim, foi relevante porque a partir disso os agentes conseguem fazer conta, né, de quanto que o governo pretende limitar o gasto público, né? E isso obviamente está relacionado com a questão aí de taxa de juros com Roberto Campos Neto, enfim, o Banco Central, né? E então sim, eles pretendem zerar o déficit, né? Tem já uma perspectiva de zerar o déficit no curto prazo, né? Mas assim, tem umas premissas que você tem que crescer, né, para poder cumprir esse déficit fiscal. Esse é o ponto. Então não é uma coisa muito simples, depende de um país crescendo, né? Então há um certo ceticismo, né, em relação ao mercado que isso pudesse ser cumprido, enfim. Mas está no Congresso, vai sofrer uma série de ajustes, né, essa proposta, né? Está lá, eles pretendem aprovar agora tão logo, né, em junho, já fazer para a reforma tributária, né? Mas uma sensação, né, Shin, de enxugar gelo, porque grande parte do problema fiscal no Brasil hoje é a taxa de juros, que o custo da dívida imobiliária brasileira é muito alto, né? Então o governo paga muito hoje de juros, isso vai piorando a situação fiscal e, por outro lado, o governo apresenta um arcabouço fiscal e que não diz como vai implementar e contando com receitas que dependem de crescimento, mas o crescimento depende de juro menor, então fica a história do ovo da galinha. A gente está numa situação, literalmente um cabo de guerra entre o lado fiscal e o monetário aqui no Brasil. Mas vamos começar um pouco então, ver os resultados e a gente vê aqui variações relevantes no mês, né, para a nossa carteira. As principais ações da carteira que subiram foram a EMAI, subiu 43%, a Cristal subiu 20%, a Jales subiu 16% no mês de abril, e as piores quedas, a WLM caindo 15%, a Kepler caindo 19%, e a Companhia Brasileira de Alumínio caindo 25%. Então, Shin, comenta um pouco dessas 6 empresas, as top 3 e as bottom 3 aí do mês de abril, por favor. Acho que a EMAI é um case, né? O governador Tarcísio, né, em evento até, ele vai testar a EMAI, né, como um primeiro processo de privatização para depois ir para a Sabesp, né? Então a EMAI deve ser colocada para ver o apetite dos investidores para a privatização, né? Teve uma série de questões, embargos, aí, partidos políticos tentando impedir que houvesse, né, o início do processo de privatização, mas foi derrubado tudo isso, o Tribunal de Contas do Estado autorizou, então a EMAI foi um case, aí, é um evento por causa da privatização, né? Por isso que subiu o papel, também teve pagamento de dividendos, né? Mas a EMAI tinha caído muito também, né? Ele estava em torno de 60 e poucos reais, que eu não me engano, bateu 40. Por que chegou esse movimento de EMAI de vai e vem tem a ver sempre com privatização ou é uma questão operacional? Não, eu não acho que seja questões operacionais, é muito mais aí embates, né, de partidos políticos que tentam embargar
o processo, né? E aí atrasar, enfim, tem uma questão muito mais política para mim do que questão de evento mesmo relacionado à empresa, né? Até porque a empresa é relativamente estável, né? Empresa Metropolitana de Águas e Esgotos, né? Uma empresa antiga. Para quem conhece aqui São Paulo, a usina de Traição, né? Tem lá uma placa enorme, lá fica uma das usinas da EMAI. Conta um pouco então, Cristal, Jalles, as outras 5 empresas aí. A Cristal foi uma questão de redução de capital, né? Ela pagou reduziu o capital e pagou isso para os acionistas, né? 123 milhões e mais dividendos, né? Então é um evento mais relacionado ao balanço da empresa. E é um evento assim, mais uma indicação de que em algum momento a gente pode ver um fechamento de capital, né? Esse é um evento... Não faz muito, tem baixa liquidez, é uma empresa que ela é subsidiária de uma multinacional. Tronox. Então o Brasil não é, talvez, não faça sentido manter uma empresa listada, porque tem que ficar dando satisfação para todo mundo. Então, quem sabe esse pessoal aí não vem com uma OPA. Essa é uma possibilidade também, né? Bom, a Jalles Machado teve a questão toda de reoneração dos combustíveis, né? Porque lá no governo Bolsonaro, no anterior, a gente teve a questão da inflação que estava muito alta, né? E desoneraram a gasolina e não tinham feito o mesmo pro etanol, né? Então tinha perdido competitividade, né? Então muitas das empresas do setor tinham apanhado, os papéis sofreram bastante, né? E agora aí o governo reonerou, né, todo esse setor de combustíveis por uma alíquota fixa, né? Então não tem mais aquela alíquota variável que então ia subindo, tem uma alíquota fixa, se não me engano é R$1,03, né? E com isso o setor se animou, né? Também existem fatores internacionais, né, de quebra de safra de produtores como Índia, né, que são grandes produtores de açúcar também. No início do ano eles tiveram problemas lá com chuva, né? Tem efeito climático aí que pode impactar positivamente, né, como é El Niño, né, diminui a capacidade de produção. Então o mercado está animado com açúcar, né, que essas empresas produzem, e etanol também, né? E manda para combustíveis, né? E essas 3 aí, WLM, Kepler e a Companhia Brasileira de Alumínio? Eu acho que assim, a WMM é muito mais um case, assim, é uma revenda de caminhões Scania, né? Eu até pesquisei sobre o tema, né? As vendas de caminhões estão relativamente bem, né? O problema está na produção, né? A produção está mais fraca, né? Então eu acho que... de hoje isso, né? Quantas vezes você tem demanda para automotiva, seja leve, seja pesada, e a montadora não entrega? Aí teve uma série de questões aí por causa do Euro 6, né, que está entrando, teve efeito de pré-compra do ano passado. Então, assim, como você fez uma transição de tecnologia, né, de motor, isso acabou impactando a produção dos pesados, né? E isso deve se normalizar, porque depois que feito isso, né, o motor do Euro 6 é mais caro, né? Ele é 20-25% mais caro, então todo mundo comprou lá um tanto do motor antigo e fica ali aquela esperando, né? Se vai cair o preço do novo. Então não cai, depois disso o mercado segue, né? Então, mas assim, a WMM não é grandes notícias. Wilson, né? Lemos de Moraes, Isso, antiga Supergasbras, né? Já lembrando que aqui nesse slide a gente fala das principais variações para trígono, não necessariamente são os principais papéis. Tem papéis aí que a gente tem uma posição muito pequena devido à liquidez. Então, assim, só para deixar isso claro para quem está aqui nos escutando. A Kepler, né, divulgou o balanço, foi uma das primeiras empresas nossas a divulgar o balanço. O mercado de infraestrutura aí, de silos, tal, né, não veio bem, né, porque teve um represamento do BNDES, de todas as linhas de créditos, né, para o setor, né, o PCA, que é o Programa de Construção de Ampliação de Armazéns, ele está represado. Então não houve o crédito necessário, e a empresa depende um pouco disso para vender, né? Então os fazendeiros e as agroindústrias tiraram o pé do acelerador e falaram assim, na hora que tiver crédito eu volto a tomar, né? E também teve outra questão relacionada a prêmios de soja, né? Relacionada no Brasil, que caiu muito aqui, então dá uma sensação de que o produtor ele está, na realidade, perdendo dinheiro, né? Mas a tese estruturalmente continua muito sólida, né? Porque o Brasil vai continuar ampliando a produção de grãos, né? Claro. E a gente tem uma questão de China, né? A China tem apresentado dados aí de crescimento econômico abaixo do que o mercado esperava, sim. Mas a China, assim, desde que eu estou no mercado financeiro,
há muito tempo, quase 30 anos, a China nunca decepciona. Né? Um mês ou outro, mas depois o governo, que é um governo lá centralizador e que tem mão pesada, dá um jeito aí de resolver as questões e bota o negócio no trilho para crescer de novo. Não, a gente já passou daquela fase em que a China crescia 9%, 10% ao ano, 15% ao ano, né? Foi no começo desse século. Mas agora, mas vai continuar crescendo, sem dúvida nenhuma. Eu acho que um dado positivo, né? E o mundo vai continuar comendo também. Vai continuar comendo, assim. É porque o PMI, a atividade econômica na parte de serviços da China, retomou muito forte, né? E essa parte de serviços é justamente viagem, restaurantes, né? Que está muito mais ligado, talvez, ao ciclo da Kepler aqui, porque exporta soja, vira proteína consumo, né? Então, eu acho que a trend até é positiva. Né, no curto prazo, já que o industrial na China é que está mais complicado, né? Que é a parte de mais relacionada a commodities industriais, né? Então isso está mais complicado. Mas a vantagem da China, né, por ter de novo um governo que praticamente controla tudo, ele consegue manobrar os diversos setores, né? Lá você não tem os 3 poderes ativos independentes como tem no Brasil, como tem nos Estados Unidos. Então, as coisas lá são mais rápidas, né? Mais eficientes. E essa companhia brasileira de alumínio também, você teve, eu acho que é um pouco mais na linha do que a gente está falando da China. Isso, né? Na parte de industrial, porque a grande parte desses produtos ou é construção civil, né? O alumínio ele vai para construção civil ou automotivo. Então, como China é um grande peso nessa indústria, esse setor industrial tamanho mais lento na China, né? Então as commodities devem ser uma tese mais para o segundo semestre. Eu lembro há muito tempo, quando eu fui, uma época, gestor de long short, a gente usava um índice que a gente pegava o preço do alumínio ou o preço do cobre e dividia pelo preço do ouro. Isso para a gente era um indicador de expectativa econômica. Porque quanto mais alto o cobre ou o alumínio, maior expectativa de economia pujante. E quanto maior o preço do ouro, maior o susto que o mercado está prevendo pela frente. Então, se você divide um pelo outro, quanto maior o índice, mais otimista está o mercado. Então, lembrei disso agora, só uma curiosidade para vocês. Então, vamos aos fundos aqui. Vocês estão vendo, como a gente falou, praticamente de lado há quase 2 anos. Né? Então, vamos olhar a janela de 24 meses, que eu acho interessante do Trígono Flagship. Né? Ele está caindo 2% em 24 meses, mas o índice Small Caps está caindo quase 37%. Então, o importante aqui na Trígono não é só o longo prazo, como a gente sempre fala aqui, mas é também mostrar a diferença, né, de gestão, da qualidade do time de gestão, da qual você faz parte, e entregar resultados muito acima dos seus respectivos benchmarks. A gente olha em abril, uma diferença muito grande, né? A gente perdeu 4% aqui e o índice Small Cap subiu 2%. Então, 6% de diferença é muita coisa. Mas conforme você vai abrindo, né, o longo prazo, a gestão fica evidente. Esses movimentos de curto prazo são normais? Acho que é interessante comentar justamente isso, né? Como a Trígono ela tem uma abordagem de exposição maior a commodities, e especificamente nesse mês, os preços das commodities internacionais como um todos fizeram um V invertido. Né? Então, assim, foi um momento muito sui generis para commodities, mas não é uma tese que perdura no médio e longo prazo. Mas não foi só isso. Você teve, se não me falha a memória, no mês de abril, um IPCA um pouco mais fraco do que o mercado imaginava. Aí todo mundo começou a achar que o Banco Central ia reduzir juro e aquelas empresas aéreas, cíclicas, construção civil, que tem um peso relevante no índice small, eles bombaram o índice small. Né? Então, assim... E largam, e deixam largadas as teses que são... muita gente tem. Né? Exatamente. Então vamos ver aqui as grandes diferenças de performance no flagship. Por que ele perdeu 6% em relação ao índice small, né? Acho que o primeiro ponto, o principal foi o que você falou, né? Kepler, que é um papel relevante no flagship, né? A gente tem uma alocação pequena do agronegócio no índice small cap, o papel caiu quase 19%, que a gente já explicou, né? E isso só aí foi metade do alfa, foi na Kepler, né? O segundo ponto, construção civil. Então, você explica um pouco aqui. A gente não tem exposição ao setor cíclico de construção civil no Brasil. E a gente acabei de comentar o que aconteceu. Mas no caso aqui, você tem aqui a Alliance Sonai subindo 6%.
e aí foi quase 1% de alfa nisso. Quiser comentar um pouco aí da consolidação? É uma tese que já tinha acontecido, né? O Aliança Sonai, que era um grupo português, o BR Malls, né? Eles fizeram uma fusão dos shoppings aí durante toda essa questão na época do Covid, foi muito difícil, né? Os shoppings abertos, e existe uma previsão muito grande de sinergias para serem capturadas dessa fusão, né? Então, basicamente, é uma melhora aí de resultados operacionais que o mercado está enxergando para frente dessas duas empresas, né? Impressionante, né? De novo, quando eu era gestor de long short há muito tempo, e lembrando, aqui na Trígono a gente não faz long short, né? A gente foi uma das condições, o Werner até na nossa primeira conversa sobre a gestora falou, olha, não quero fazer um long short. E eu concordo com ele, porque isso desvirtua um pouco os analistas, né? O time de gestão que está acostumado aqui com as nossas teses aqui de olhar um pouco mais no longo prazo. O long short fica olhando muito esse samba aqui de vai e vem do curto prazo, né? Então, assim, o mercado vai para um lado, depois vai para o outro, ainda mais quando não tem visibilidade, que é o caso agora. Vamos continuar, então, aqui falando do Delphos, né? O Delphos também, de novo, janela de 24 meses, ele tem aí 15% positivo contra o IDIV 6,4% positivo. Mais do que o dobro, né? Então, assim, o IDIV realmente, que não tem as empresas cíclicas, o peso muito menor, ele acaba tendo no longo prazo um resultado muito maior do que o índice small cap, né? Então, no curto prazo, de novo, em abril foi um mês muito ruim aqui para os nossos fundos, né? O Delphos perdeu quase 3%, quando o índice de dividendos subiu quase 4%. Então, só aí foi 7% de alfa que a gente perdeu, né? Mas, de novo, janeiro, 12 meses, estamos praticamente empatados. E aí eu chamo a atenção. Na hora que a gente pula para a janela de 36 meses, e eu sempre falo, toda vez, 36 meses é o prazo que a gente precisa ser avaliado. Menos que isso, a gente fica sujeito a essas variações, esses ruídos externos, esses choques que não tem nada a ver com a nossa gestão, com nossas teses de investimento, e o mercado fica poluído por isso da precificação. Então, olha 36 meses, o Delphos Income dando 91% acima do que o índice e dividendos, que é a referência, 136% contra 46% do índice DIV. E na hora que você olha o índice Small Cap, você vê o flagship dando 100% a mais do que o índice Small Cap em 3 anos. Olha a diferença. Então, 100% o flagship em 36 meses contra menos 1% do índice Small Cap. 100% a mais, 101% a mais em 36 meses. Então, curto prazo, abaixo de 36 meses, janela ideal para a gente avaliar a nossa gestão aqui na Trígono, 36 meses, pessoal. Precisa ter paciência, confiança. A gente é uma gestora muito transparente, tem as nossas lives, né, Shin? Você participa toda quarta-feira e comentando as teses de investimento, trazendo as empresas para falar. Tem aqui as nossas newsletters todo mês que você ajuda a escrever. São newsletters que são bastante densas. Basta que o nosso investidor invista um pouco de tempo para ou assistir a live, ou durante a live, ou depois, porque ficam gravadas no YouTube, ou lendo a resenha, vai entender um pouco onde está o dinheiro desse investidor e não ficar cobrando a gente do curto prazo. Então vamos lá, vamos falar um pouco dessa diferença. A grande parte aqui, a parte de mineração e metalurgia. Então foi um alfa positivo aqui na Vale, né? Porque a Vale caiu quase 10% no mês e a gente não tem Vale no dividendos, né? A gente já falou um pouco da dinâmica, da China. por que aconteceu isso. Exatamente. O que a gente perdeu muito de alfa aqui foi na parte de concessão de energia, que é muito forte no índice de dividendos, né? Porque são empresas que costumeiramente pagam dividendos. E a Copel aqui subiu 15%, tem um peso grande no índice de dividendo e a gente não tem isso no fundo, acabamos perdendo 2,3% de alfa só aí, né, Chico? A Copel, o governador Ratinho, né, em entrevistas, ele mencionou que ele vai conseguir privatizar, provavelmente, existe uma probabilidade muito alta de privatização da empresa em outubro desse ano. Já passou na Assembleia Legislativa ano passado o processo, né? Está bem encaminhado. A gente até fez um call com a empresa e eles também confirmaram isso, que a Copel deve ser privatizada esse ano. Então, isso aqui foi um drive muito grande para o papel agora em abril. É interessante, sim. Quando a gente olha a janela mais longa de 36 meses, a diferença da qualidade de gestão da Trígono, né? E no curto prazo, às vezes apanha dos índices, às vezes empata ou sobe menos. Isso para dizer o quê? Que a gente tem consistência no resultado. Então, se vocês tiverem paciência, vocês vão ver essa diferença ser reduzida, superada, né?
para manter a nossa qualidade de gestão de resultados consistentemente na janela de 36 meses. Lembrando que o Delphos também apanhou por conta da exposição em Kepler também, que Kepler também tem no índice Delphos, né, no fundo Delphos, e aí também tomou essa diferença de alfa para o IDIV. Vamos falar um pouco do Verbier. Verbier também, fundo que foi muito mal no curto prazo, no curtíssimo prazo, então perdeu quase 4 no mês, contra 2,5 do Bovespa, um excedente de um alfa, né, de negativo de 6,4. De novo, vamos na janela de 24 meses, né? A gente está em 12 meses praticamente empatado com o Bovespa, mas 24 meses o Verbier está no 0 a 0, o Bovespa cai 12, então é uma diferença de quase 13%. E 36 meses começa a evidenciar a diferença, o Verbier subindo 106 contra o Bovespa subindo quase 30, 77% de diferença acima do índice Bovespa, o Trígono Verbier, nosso fundo Bovespa ativo. Vamos ver as principais diferenças do mês, né? Então você vê primeiro setor químico, né? A gente ganhou alfa aí por conta da Cristal, que você comentou aí da redução de capital, e a gente perdeu a relação aí serviços financeiros, não temos né, no papel da B3 subindo 13%, depois de cair muito durante o ano, deu uma repicada no mês de abril, a gente não tem esse papel no índice Bovespa, o serviço financeiro no índice Bovespa representa quase um quarto do índice, a gente não tem, então só aí foram 2% de alfa, né? Sem contar também, a Kepler também faz, né? A gente tem uma posição em Kepler no Verbier, e a Kepler também foi uma grande responsável por isso aqui para essa diferença no Verbier. Acho que vale a pena mostrar, né, Fred, falar para os nossos telespectadores, investidores, né, essa diferença, né, que assim, não necessariamente a gente ter perdido uma janela de oportunidade na nossa visão de gestão é ruim, né? Porque, por exemplo, assim, você tem aí empresas do setor financeiro, juros muito altos, probabilidade de lucros mais baixos porque a inadimplência pode aumentar, porque os juros continuam muito forte. Você pega aí uma B3, né, que o mercado estima que o resultado não estaria tão bem. Então, às vezes a gente... E aí só tem um movimento de fluxo de curto prazo, porque o papel caiu e depois subiu, que não necessariamente reflete o fundamento dessa indústria, né? Então parece, né, que a gente está perdendo alfa por uma razão, né? Não estamos alocando bem, mas mostra... A gente está explicando aqui brevemente por que não estamos alocados nesse setor, né? Porque está bastante difícil a situação dos bancos, né? Hoje mesmo o Bradesco divulgou o balanço, né? E mostrou lá que redução veio um pouco acima da expectativa. Eu não né? acho que a gente não aloca no setor. A gente tem Banco da Amazônia, na carteira. Sim, então, assim, que foi bem. A Trígono, ela é uma empresa, o que a gente fala, bottom-up, é por fundamento. O que importa é a empresa. Então, eu cansei de ver aqui, por exemplo, a gente alocando em construção civil quando o mercado está propício a isso, mas a gente sabe escolher o cavalo certo. A gente já ganhou muito dinheiro aqui investindo em Trisul. Então tudo subiu, mas qual foi o cavalo que mais subiu? Trisul. No caso dos serviços financeiros, a gente não pode dizer que é um problema do setor inteiro. O Bradesco soltou um balanço ruim hoje, né? Realmente eu acho que o mercado não está propício ao serviço financeiro, mas a gente sempre acha aquela pérola lá que ninguém está vendo, né? Agora, vamos aqui para o Trígono Icatu. É interessante que quando vocês olham esse gráfico, ele está realmente de lado. Os fundos estão de lado nos últimos 24 meses. O fundo está subindo 2,6% do nosso fundo previdenciário Icatu 100, enquanto o Bovespa está caindo 12%. Né? Desde o início desse fundo, que esse fundo ainda não tem 36 meses, ainda não completou, ele tem 68% de retorno contra o Bovespa de 4%. Então o nosso índice... Eu tenho na física todos os fundos da Trígono, mas minha previdência está no Icatu 100%. Né, por conta não só da credibilidade, como eu sempre fui um cara de renda variável, no longo prazo é imbatível, mesmo com esse juro maluco. Agora, esse juro maluco do Brasil, né, o Brasil tem uma mentalidade, primeiro, acho que para o nosso ouvinte entender um pouco, interessante, né? Você sabia que aqui no Brasil a gente tem menos empresa listada do que no mercado do Vietnã. O mercado de Hanoi tem mais empresa listada do que o mercado brasileiro. E tudo isso para dizer que o mercado brasileiro ainda não se desenvolveu, né? A gente falou de B3 há pouco tempo, porque os IPOs eles não são frequentes. Você acaba tendo aí, primeiro, um Brasil que tem uma herança inflacionária muito alta, que sempre afugentou investidores de bolsa e jogou para a renda fixa.
e depois no momento onde o mercado se estabiliza, né, mesmo durante muitos anos de estabilização, voltam juros altos e aí nos últimos 10 anos é a segunda vez que você tem juro aqui acima de 10%. Isso afugenta, o cara está acostumado. Quem é que vai fazer renda variável com uma NTN-B pagando IPCA mais 6, IPCA mais 6,5%? Então, assim, a gente é muito difícil, a gente precisa de um pouco mais de estabilização no mercado para que ele possa se desenvolver, né? Porque o que acontece no Brasil, mais de uma vez, a gente viu isso acontecer em 2006, viu acontecer agora recentemente, o que acontece? Abrem janelas de IPO, né? Em 2006 foram os IPOs das construtoras, PDG, Rossi, aquela Tenda, né? Abre tudo um atrás do outro. Agora, recentemente, a gente viu a mesma janela de IPO com as empresas de tecnologia, né? Localweb, Espaço Laser, entre outras. E aí, primeiro alavanca de mercado, esses papéis muito cíclicos e alavancados, eles caem demais. E por que isso é ruim? Porque isso afugenta investidor para o cara que entra no IPO, ele toma um susto. Então, a próxima vez que abre uma janela, o cara pensa 50 vezes antes de entrar no IPO. Então, o mercado brasileiro precisa de mais tempo de estabilidade para que ele volte a crescer e amadureça um pouco, né? Mas eu acho que a trend positiva, né, Fred, é de juros mais baixos, né? A gente tem alguns momentos nesses últimos anos, um solavanco de juros altos, mas o Brasil ele vem, né, fazendo a sua parte também, lição de casa, né, as reformas, que eu acho que o Brasil ele vai endereçar uns juros mais baixos no médio e longo prazo, né? A gente sempre conversa no mercado financeiro, o Brasil sempre flerta com o abismo, mas ele nunca cai do abismo, não é uma Argentina, né? O Brasil ele pega... mas o Brasil é o país, como dizem, que até o passado é incerto. Então, assim, é realmente um país para profissionais, não é um país para amadores aqui, não é uma Suíça, não é um país estável que a gente possa ter aquela super visibilidade. O que cria oportunidades também, porque papéis nossos hoje tradando com PI abaixo de 5, o mercado não está enxergando, não está entendendo a tese de longo prazo. Sim. E isso, em algum momento, com o resultado sendo publicado, o mercado começa a perceber como o papel está descontado, pagamento de dividendos aí até acima da Selic, né, que a gente viu, no caso da Metal Leve, pagou um dividendo, um yield acima da Selic. Isso acaba acordando aí alguns investidores de longo prazo. Mas, né? Acho que é interessante, só para falar também um detalhe aqui, né, que a gente já fez uns estudos internos aqui na Trigo, né? Quando você pega, mesmo quando os juros no Brasil eram muito altos nos outros governos, a Bolsa performou acima da Selic. Então, ou seja, aquele prêmio de risco do equity, né, das ações, ele sempre existe. O famoso 5%. Então, mesmo se a Selic vai ficar 3,75%, então a Bolsa vai, no médio e longo prazo, vai se ajustar, vai subir talvez 20%. Não, eu vou dizer um outro fato importante. Eu li um estudo que MSCI fez Morgan Stanley fez sobre resultado de ações no longuíssimo prazo, falando aí em 30, 40 anos. E foi constatado que 2/3 do movimento positivo das ações vem de dividendos. Né? Isso no Brasil também é verdade. E é muito interessante porque dividendo não depende da situação econômica. O dividendo não depende do preço de tela, não depende do mercado estar eufórico ou com medo. Dividendo depende da empresa. Então, quando a gente pega o nosso fundo Trígono Delphos, que é um fundo de dividendos, e são empresas que pagam bons dividendos e que têm um negócio sólido, então a gente sabe escolher, é normal que a gente veja um yield, né, um juro pago pelo fundo muito maior que a Selic. O ano passado foi 170 do CDI, que foi pago de juro. O ano anterior foi 270 do CDI. Esse ano promete ser acima do CDI. Então é importante que o investidor entenda isso. Vamos lá, só para a gente terminar aqui, nosso TrígonoCast, Trígono Icatu, principais diferenças de atribuição. Vem aqui da parte da indústria com Tupi, que tem uma presença grande no Trígono Icatu 100 e nos outros fundos também, perdendo 8% por conta e gerando um alfa negativo para a gente. Isso tem muito mais a ver com a consolidação do business. Ela comprou aquela MWM, né? E tem uma outra empresa que ela comprou.
Foi a gente teve a Texid, né? Isso, que foi a fundição que era da Fluid e a MWM. Então foi o primeiro balanço consolidado, o mercado... Eu acho que é muito mais falta de entendimento, né? Do que, eu acho que assim, os resultados vieram um pouco poluídos, né? No sentido financeiro da palavra, porque teve eventos não recorrentes, então a fotografia não foi muito bem entendida ali. Mas acho que a tese estruturalmente continua muito sólida, tem a captura de sinergias para acontecer aí da MWM. Durante o mês aí também teve anúncio do contrato de manufatura de 650 milhões nos Estados Unidos, né? O mercado americano continua muito forte, a gente está vendo aí, hoje saiu dado de emprego nos Estados Unidos, veio abaixo. Então, ou seja... Isso é ruim, né? Porque assim, o Banco Central americano está querendo botar o freio, mas o freio não quer, o barco não freia. Mas eu acho que Mas a inflação também está cedendo. Está cedendo. Então, o melhor dos cenários que a gente está vendo não é um cenário onde o Fed aumenta a juros e dá um cavalo de pau na economia e a gente começa a ter recessão. Não é isso que, isso que a gente soft quer. Landing, né, que a gente chama. É um soft landing que é um esfriamento natural, o que já está acontecendo, né? Apesar de uma economia forte. Mas você tem a inflação cedendo, que é onde a gente quer chegar. Lembrando que a inflação no mundo, né, não é só um privilégio do Brasil, ela vem, né, de problemas... Cadeia logística de oferta da pandemia e logo depois a guerra da Ucrânia. Então, assim, o mundo entrou num problemaço aí um pouco mais crônico, mas a gente... a economia dinâmica, isso deve cada vez menos. A inflação já, se comparar com a inflação no Brasil de hoje... Né, janela de 12 meses com a inflação de 12 meses para trás, acho que saiu 4, 5% menor. Então, vamos chegar lá e esse juro vai abaixar, não só aqui como no mundo em algum momento, né, Chin? A gente está torcendo, acho que todo mundo torce para isso. O último ponto aqui da diferença foi a Petrobras, que tem uma alocação grande aí no Bovespa. Você teve aí estoque baixo nos Estados Unidos, redução de oferta. Né? Acho que a OPEP reduziu 1 milhão de barris por dia e aí causa realmente uma valorização da Petrobras, que é uma empresa que a gente não investe aqui no momento na Trígono. Então, só terminando aqui o nosso TrígonoCast, lembrando vocês a enormidade de informações que o time de gestão coloca à disposição aí dos nossos clientes, e não clientes também, admiradores, que são os informativos diários, futuros clientes. É só cadastrar no nosso site www.trigonocapital.com, não tem BR. Cadastre no informativo diário, tem as lives semanais, né? Os nossos TrigonoCasts mensais também, um de resultado e um sobre a resenha. Estamos fazendo agora um conteúdo específico de crédito com o Marcelo Peixoto e o time dele, que é uma live mensal, né? em que ele faz como vocês fazem semanal. Tem as nossas lâminas mensais e a nossa resenha, tanto de crédito como de renda variável, recheada de informações aí para deixar sempre o nosso investidor alinhado na mesma página. Lembrando que trígono vem, né, a palavra trígono em astronomia ou astrologia quer dizer um alinhamento perfeito entre 3 astros, né? Então a gente busca aqui esse alinhamento entre nós como gestora, vocês como investidores e as empresas que a gente investe. Então, Chin, muito obrigado pela sua presença. Fred. Muito obrigado a vocês por escutarem ou virem esse podcast, TrigonoCast, e até o próximo. Muito obrigado.